Editorial. Ninguém teve até agora as qualidades pessoais e intransferíveis do jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, como jogador de futebol, titular absoluto da famosa camisa 10. Li uma matéria sobre probabilidades, onde diz que, estatisticamente, nasce um Pelé a cada 100 anos. A possibilidade de voltarmos a ter um jogador com as qualidades dele, de jogo, visão de lateralidade e profundidade, controle de bola, perfeição de posicionamento em campo, qualidade de passes e potência de chutes com as duas pernas, é de 1 em 1 milhão de jogadores. Isso significa que dificilmente teremos ou veremos um Pelé novamente tão já, embora o Brasil ainda seja o país do futebol, que é o esporte mais democrático que qualquer outro, onde, com apenas uma bola, 22 pessoas ou mais se divertem, praticam esportes e até se profissionalizam. Falei sobre Pelé para falar sobre um crime bárbaro que aconteceu na pequena Campo Grande de 45 anos atrás, e vou amarrar essas duas pontas no final deste editorial. Na pequena Campo Grande de 45 anos atrás, existiu uma jovem chamada Gleide, que era funcionária da antiga APEMAT, Associação Mato Grossense de Poupança e Empréstimo. Ela se chamava Gleide. Era uma belíssima moça, tão bonita que havia sido selecionada para ser uma das recepcionistas da Acrisul. Naqueles tempos, essas moças eram escolhidas a dedo. Ainda mais que na festa daquele ano receberíamos a visita do presidente, general, ditador, estávamos em plena Revolução de 64, Ernesto Geisel. Essa moça se casou com um jovem chamado João de Deus. Era um casal simples e aparentemente feliz, embora as conversas da época é que ele brigava com ela frequentemente por ciúmes. Com um mulherão daqueles, seria fácil compreender esse comportamento do marido, até porque ela poderia ter escolhido qualquer fazendeirão para se casar. Aliás, ela havia, segundo dizem, recusado vários pedidos de bons casamentos. Numa dessas brigas, João e Gleide estavam sentados na cama e ele limpava a sua arma, que era um comportamento comum naquela época, todo mundo andar armado. Tanto é que nos bailes das fazendas, principalmente, quem chegava tirava a arma da capanga, desmuniciava e entregava para ser guardada por alguém que ficava responsável por um quarto da casa onde as armas eram guardadas sob estreita vigilância de uma pessoa de confiança. A arma do marido da Gleide disparou, acertando-a na cabeça, se não me falha a memória. Ela foi levada para atendimento e logo em seguida faleceu. Para a polícia, o marido dela disse que tudo não havia passado de um acidente, mas a realidade é que havia um cadáver e alguém que estava armado. E como conheciam que ele vivia brigando com ela por ciúmes, mais fácil seria acreditar que ele a teria matado depois de uma briga de casal. O crime teve grande repercussão porque Gleide era uma daquelas mulheres bonitas que frequentemente saía nas colunas sociais, inclusive a mais famosa delas, assinada pelo prestigioso, saudoso, falecido Augusto Gamba, que saía semanalmente no Correio do Estado. João foi preso e submetido a júri popular. Era fácil
prognosticar que ele não escaparia de dura condenação. E é aí que entra o principal personagem desse nosso editorial, o advogado criminalista Ricardo Tradi, que o sepultamos ontem, ao meio-dia, sob chuva fina, sinal que até a natureza soube se despedir daquele que por aqui passou, deixando marcas indeléveis no nosso tribunal do júri. Ricardo não era apenas um estudioso de direito, era também um homem de mente aberta e com ele era possível discutir qualquer assunto. E foi assim que ele conheceu uma carta psicografada pelo saudoso médium espírita, a quem eu tive o prazer de visitar, entrevistar e passar toda uma tarde falando sobre vários assuntos, inclusive esse, que era o Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, em Uberaba, Minas Gerais. De posse da carta psicografada, o doutor Ricardo Tradi foi defender o marido que havia assassinado a bela esposa numa briga por ciúmes. Era a acusação. O réu, sentado para ouvir o veredicto, o promotor fazendo suas conjecturas a respeito do crime, os jurados como que raivosos com aquele marido que a cada minuto estava sendo transformado num monstro. O juiz pronto para dar o veredicto final e a defesa do réu a cargo do doutor Ricardo Tradi. Quase no final da sua fala, ele puxa um documento que ainda hoje pode ser consultado nos anais e amostras, nas exposições do Tribunal de Justiça, em sua sede, e lê aos senhores jurados, deixando todo mundo boquiaberto. Na psicografia, Gleide dita a carta psicografada pelo médium e afirma que estava bem e ainda sentia as dores da partida brusca ocasionada pelo ocaso. E dizia que perdoava ao marido porque tudo não havia passado de um acidente. O júri veio abaixo, instalou-se entre os jurados a dúvida. Estavam julgando um crime, mas a vítima disse, em carta psicografada, que aquilo tinha sido um acidente. No final do júri, o marido de Gleide é inocentado, saiu livre e chorando pela perda de seu grande amor. Nunca mais se soube dele, mas ficou para a posteridade, nos anais do nosso Tribunal do Júri, a espetacular defesa feita por Ricardo Tradi, que morreu nesta cidade aos 74 anos, sendo considerado o Pelé da nossa advocacia criminal. Advogado, professor, amigo, marido, pai, tio, avô, uma grande perda que enlutou toda a classe advocatícia, bem como a justiça, que paralisou ontem as suas atividades para que ele fosse velado na sala, no saguão do Tribunal do Júri desta comarca, onde ele, doutor Ricardo, fez defesas espetaculares, inigualáveis, memoráveis, indescritíveis, tornando-se modelo para os bacharéis que se apaixonam pela arte da advocacia e da defesa de seus constituintes. Há um ditado que gosto muito, que diz que as pessoas que amamos não morrem, apenas partem antes de nós. E em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, está escrito: para tudo há uma ocasião certa, tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir.
tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Rendo ao Dr. Ricardo e seus familiares, esposa, filhos, netos, esta singela homenagem. A família que começa a sentir a dor da sua partida, da sua ausência, digo que Ricardo era um homem espiritualizado e onde quer que esteja, estará velando, instruindo e colaborando para que todos nós possamos viver em paz e olhando sempre com benevolência aos nossos irmãos menores e desvalidos pelos caminhos da vida, da qual somos pequenos demais para compreender e orgulhosos demais para não aceitar, às vezes, a desculpa ou o pedido de perdão que devemos ter em relação àqueles que nos rodeiam. Ao nosso Pelé do direito criminal, a nossa já saudosa despedida e que Deus o tenha na glória velando por nós. De todos os seus amigos. Bom dia.